Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Clube 6h33, um acordar cedo para um despertar para a vida. Estamos aqui ao vivo nessa manhã dessa terça-feira maravilhosa. A gente está vivendo um projeto incrível que é todos esses dias úteis a gente começar logo pela manhã estudando um pouquinho do livro que muita gente já leu no planeta Terra, o livro mais lido que tem no planeta Terra, chamado Bíblia. E eu sempre faço uma leitura um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Então eu vou ler um capítulo e fazer algumas análises psicológicas, uma análise que a gente fala a respeito também de como colocar isso na prática e também os benefícios de praticar isso. Então é como se fosse um guia comportamental para você ser bem-sucedido. A gente já fez isso com o livro de Provérbios. Foram 31 dias seguidos, sem intervalos, nem no final de semana a gente parou. A gente já fez isso com o livro de Eclesiastes. Foram 12 dias, os 12 capítulos de Eclesiastes. E agora a gente está fazendo isso com o livro de Jó. E é muito bacana, esse estudo ele tem sido bem edificante, né? A gente tem estudado e tem realmente colocado esses ensinamentos na prática. O que eu falo para vocês, eu sou mais do que feliz, porque eu faço acontecer no sentido de me colocar em zonas de desconforto. E eu quero deixar claro para você, se quiser evoluir, você precisa estar numa zona de desconforto, porque a zona de conforto é um lugar conhecido por você e que faz com que você seja escravo das situações que você está vivendo. Por que isso? Mesmo que seja uma situação ruim e que seja algo que esteja te atrapalhando na evolução, é algo conhecido por você, pelo teu subconsciente. Então esse algo conhecido te prende em hábitos tóxicos. E você, nesses hábitos tóxicos, continua fazendo mais daquilo que você não quer. Inclusive na própria Bíblia, que é um estudo que a gente vem fazendo, Paulo lá no Novo Testamento fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero é o que eu faço. Por que ele cita isso? Por causa da briga do consciente com o inconsciente. Conscientemente você sabe que você deve fazer um monte de coisas diferentes do que você está fazendo, porém o inconsciente é muito mais forte e te conduz para você continuar fazendo aquilo que é conhecido por você, esses padrões tóxicos dentro de uma zona de conforto. Zona de conforto deste conhecimento que está aí dentro de você. E quando você se permite a conhecer algo que seja diferente e se provoca em fazer coisas diferentes, pum, sua vida muda absurdamente. Então, hoje eu estou aqui vivendo esta zona de desconforto porque não é gostoso acordar todo dia cedo, não é gostoso eu ter que estudar antes, não é gostoso eu ter que planejar uma live para estar fazendo com vocês um conteúdo que realmente é muito bacana. Porém, é desafiador e é isso que faz a minha grande transformação, provocando vocês também. E hoje a gente está no capítulo 9 de 42 capítulos. O livro de Jó tem 42 capítulos e todo mundo já deve ter escutado para que a gente tenha uma paciência de Jó, um saco de Jó. Só que ninguém sabe a história exatamente que tem por trás dessa figura que é Jó, né? Então, o quanto que ele sofreu, o que aconteceu com ele, e a gente está no 9º capítulo e a gente está caminhando, analisando esses fatos e trazendo para a nossa consciência como associar esta jornada de Jó com as nossas jornadas e como a gente colocar isso em prática e a gente se beneficiar com isso. Então, agora eu sempre falo para você, eu faço a leitura da Bíblia que eu gosto, da versão atualizada, né? Vou até colocar aqui, que é uma linguagem mais tranquila de se entender. Porque às vezes não adianta nada a gente ler e não compreender, a gente ler e não trazer
para a prática, né? Deixa eu pôr aqui de Jó. Só buscando aqui. Então a gente está no capítulo 9 de Jó. O capítulo 9 ele tem 35 versículos. E a gente vai ler esses versículos todos. Peço que você esteja com a tua mente aberta e teu coração aberto. Eu não sou o portador da verdade absoluta, sou um curioso, sou um entusiasta, sou um apaixonado pelo desenvolvimento humano. E eu vou ler esse capítulo e depois a gente vai analisar os blocos de versículos, trazendo para a nossa realidade, nosso dia a dia. É super interessante essa dinâmica, estou apaixonado por ela e espero que você também se curta isso. E se você está aqui, já começa a curtir, coloca um coraçãozinho na tela, pega esse aviãozinho ou o botão de compartilhar, manda para alguma outra pessoa que você recomende que faça esse estudo e comente. Faça participação aqui, faça comentários para que a gente possa ir sentindo o termostato se vocês estão entendendo bem, se você está aproveitando bem esse caminhar. Então vou começar a leitura aqui agora desse capítulo. Capítulo 9 do livro de Jó. Então Jó respondeu e disse: Na verdade sei quem é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Ele é quem remove os montes e sem que saibam que ele, na sua ira, os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol e esse não sai e sela as estrelas. Quem sozinho estende os céus e ainda sobre os altos mares. Quem faz a Ursa, o Órion, os 7 estrelos e as recâmaras do sul? Quem faz coisas que não se podem esquadrinhar e as maravilhas tais que não se podem contar? Eis que ele passa por mim e não vejo, segue perante mim e não percebo. Eis que arrebata a presa, quem o pode impedir? Quem lhe dirá que fazes? Deus não revogará a sua própria ira, debaixo deles encurvam os auxiliadores do Egito. Como então lhe poderei eu responder ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? E a ele ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, antes ao meu juízo pediria misericórdia. Ainda que o chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria eu que desse ouvidos à minha voz. Porque me esmaga com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permites respirar, antes me farta de amarguras. Se trata da força do Todo-Poderoso, ele dirá: eis-me aqui, se de justiça, quem me citará? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. Eu sou íntegro, não levo em conta a minha alma, não faço caso da minha vida. Para mim tudo é o mesmo, por isso digo, tanto destrói ele, o íntegro, como o perverso. Se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desespero do inocente. A terra está entregue nas mãos dos perversos, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes dela. E se não é ele o causador disso, quem é? Os meus dias foram mais velozes do que um corredor, fugiram e não viram a felicidade. Passaram como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Ainda assim todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que me não terás por inocente. Serei condenado, pois trabalho em vão.
Ainda que me lave com água da neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirás do lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda vindo juntamente a juízo. Não há entre nós os árbitros que ponham a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei sem o temer, do contrário não estaria em mim. Aqui a gente fechou a leitura do capítulo 9 do livro de Jó. Isso daqui é uma história que é interessante você ver todos os capítulos, porque ele está conversando com os 3 amigos. Jó era um cara rico, abençoado, e tinha 7 filhos, e por causa de uma peripécia do Satanás, que foi pedir autorização para Deus para provar que Jó ia amaldiçoar Deus de alguma maneira, fez tudo que podia ter feito na vida de um homem. Tirou tudo, matou os filhos, colocou chagas no corpo, e Jó, ele teve momentos, está tendo momentos de conflitos internos, de dúvidas, e isso tudo é extremamente delicado para qualquer homem. Se você, na primeira coisa que Jó viveu, com certeza você já tinha desistido. Mas todo mundo, existe um momento de dúvida, de clamor, de lamentação, de querer entender o porquê que está passando por isso. Mas a gente já tem até a técnica do final do filme. Eu já falei isso algumas vezes e eu gosto de reforçar porque é muito interessante para você guardar isso. O que é a técnica no final do filme? Vou dar um exemplo e daí a gente vai trazer também para a vida de Jó. A gente já sabe, a gente já conhece a história de Jó. Então, por mais que ele esteja passando por aflição, a gente já sabe que ele é mais do que vencedor na história. E assim se você usar essa técnica do cinema, ou seja, eu e você, chegamos no filme que ele está no final. O filme é apocalíptico, desgraça, o caramba, mas vê no final toda a vitória, anjos descendo do céu, aquela coisa mais maravilhosa. Você assistiu os 10 minutos finais, então você assiste uma partezinha do sofrimento e depois você só vê a glória. Só que eu falo o seguinte, poxa, não vemos o filme inteiro, a gente só viu o final, a gente já sabe como é que vai ser, glorioso, maravilhoso. Vamos ficar para assistir o filme inteiro? Vamos. Aí sai uma turma, entra outra turma, a outra turma que entrou, ela entra, se desespera com tudo. Ela se desespera com o que está acontecendo, começa a chorar, o negócio é dramático, e você se impacta assim, com as imagens, mas você já viu o final. Você acha que você, por ter visto o final, vai sofrer o tanto que aquelas pessoas estão sofrendo na hora que está vendo aquelas cenas do filme? Assim as promessas de Deus. Cristo já trouxe a vitória. Nós somos já mais do que vencedores. Tá? Então, quando você entende essa parada aqui de Jó, cara, você vai viver os teus processos, faz parte. Jó viveu dele. E tinha momentos que a gente sente, de repente, algo que é injusto até, porque nós só somos mais do que vencedores, porque temos que vencer um pouquinho da carne. A gente tem que vencer a mente, porque o espírito já venceu. Mas a gente é ser humano. Estamos vivenciando essa experiência como seres humanos. Somos abençoados por estar aqui vivendo qualquer tipo de situação. Seja uma situação extremamente desafiadora, seja a pior situação da vida, ou seja a melhor situação da vida. Tudo é uma experiência que precisa ser vivida. E nesse capítulo, Jó, ele apresenta um dilema, né, confrontando justamente aquela situação que ele está vivendo como se fosse uma injustiça divina, uma impossibilidade de negociar com Deus, porque ele acha que Deus não tem argumento, ele vai sempre poder fazer o mal, fazer o bem, e realmente o poder está na mão dele. Por isso que chama-se onipotência, é a única potência. Porém, ele é constituído por várias forças, do bem e do mal, e tudo isso são experiências que nós precisamos decodificar, entender, superar, se desenvolver, porque Deus, ele é uma obra perfeita e acabada. Nós estamos sendo construídos aí dentro dessa história. E para a gente assimilar na prática que nós somos seres limitados, a gente não consegue ver além,
A gente não consegue ver esse final do filme, porque você se prende ao momento que você está passando. Então, quanto mais você entender o final do filme, menos sofrimento você vai ter. Porque se você entender, para de amaldiçoar Deus, de reclamar dele, de tudo isso. Só um minuto, pessoal. Obrigado pela paciência. Só que quem faz ao vivo sabe as coisas que a gente pode estar vivendo, né? E minha cachorra tinha pego um negócio ali e estava destruindo. Faz parte da dinâmica, então eu tive que interceder. Obrigado pela paciência de vocês. Então, o principal benefício que a gente tem na história de Jó, entendendo o que ele vem trazendo, é que a gente precisa aceitar algumas limitações. A gente precisa aceitar que a gente precisa caminhar mesmo não vendo. Porque a gente começa a controlar a ansiedade e o desespero de que aquela situação é uma situação extremamente irreversível. Mentira, tudo se transforma, tá? Então é permitindo que a gente encontre paz no inferno. Por isso que depois lá na frente vem fechar o livro com o grandioso Jesus Cristo, meu grande Salvador, e esse cara realmente, independente de quem seja, se você acredita no poder dele ou não, é muito interessante você entender que as mensagens dele é muito pertinente, porque ele fala, eu vos dou a paz, não vos la dou como o mundo dá. Então quando você entra em harmonia com esse espírito maravilhoso, crístico, você começa a mudar, então você entende a presença do Espírito Santo na sua vida. E aí você começa a ter musculatura para não ser uma pessoa submissa, mas para você ser uma pessoa realista, otimista. Por isso que quanto mais positivo você for, mais fé intimamente você vai estar sendo. Por isso que eu gosto de fazer o meu treinamento de reprogramação comportamental positiva, porque as pessoas positivas elas estão intimamente ligadas com o desenvolvimento de uma espiritualidade, por mais ateu que você seja. Porque o positivo ele tem fé. O positivo ele sabe que ele vê sempre um lugar melhor. O positivo ele faz da vida algo mais agradável, mesmo que esteja vivendo a pior situação. Então quem é uma pessoa que se diz crente, que se diz religioso, praticante, o caramba, e reclama, é porque é negativo, não é positivo. E se reclama é porque não tem fé. E aí você vive um dilema. Será que você realmente está vivendo o que deveria ser vivido para você ser uma grande pessoa espiritualmente desenvolvida? Porque o espiritual ele já venceu a matéria, ele já venceu a mente. Então fica tranquilo, a mente mente, o corpo tem as suas próprias vontades, mas o espírito, ele que tem que estar intercedendo por causa disso. E Jó vem sendo um exemplo prático disso, né? Então se a gente começar a olhar todos os versículos, ele só lamenta da condição. Ele sente nesse momento uma desesperança diante a perspectiva de Deus, que ele acha que Deus é impiedoso, ele é inacessível. E na verdade, Deus ali nesse momento, ele está deixando Satanás fazer essas partes, né, que deveria ser justamente seria uma forma de te treinar. Entenda que ali o Satanás ele está sendo aquele personal trainer, carrasco. Você está passando pela prova de teste do BOP. Pede para sair 01. O Satanás que está fazendo isso. E você desiste rapidamente. Mas Deus está suportando. E nessa parte a gente vê a profunda solidão. É igualzinho o teste. Quem já viu o filme do BOP, você vê lá a opressão, aquela coisa toda. Mas ali está forjando homens fortes, está fazendo com que você se torne cada vez melhor. E a gente pode, e eu falo para você com convicção e com experiência, a gente vai passar por um momento de desespero, de desânimo, a gente vai amaldiçoar, a gente vai chorar, mas a gente tem que ter a tal da fé.
que a fé é a positividade, que é a confiança em você e a esperança em Deus. Então confie, mude a tua atitude mental. Ali é o teu livre-arbítrio que está mexendo. O que é o teu livre-arbítrio? Escolher agora o bem e o mal. Escolher o sim ou não. Escolher ser positivo ou negativo. Você tem esse livre-arbítrio. Se você acha que tem qualquer outro tipo de livre-arbítrio, mentira. É só a definição no aqui e agora do que é que eu tenho que fazer comigo. Só onde eu tenho controle. Eu comigo mesmo. E quando você começa a ter essa forma de pensar, você começa a se capacitar para enfrentar qualquer tipo de situação com coragem, perseverança, confiança em você, esperança em Deus. Por pior que seja a situação que você esteja vivendo. Então, você tem que ter a certeza íntima que você já é mais do que vencedor. Você tem que ter a certeza íntima que Deus já é uma obra perfeita e acabada, por mais que se desdobre em infinitas possibilidades. Você tem que ter a certeza íntima de que a tua dor se transforma em glória. Porque são processos que só estão fazendo com que você evolua. O tal do no pain, no gain, ou seja, sem dor, sem ganho. É um fato que você precisa entender que a dor, ela pode ser a dor de você não fazer nada ou a dor da evolução. Que tipo de dor você escolhe? A dor da evolução, ela vai sempre estar envolvida. E quando você entende que existe esse desenvolvimento por trás de todas as dores, você vai começar a viver os melhores sabores que a vida te entrega. Tá fazendo sentido para você? Se tá fazendo sentido, coloca um joinha, interage comigo para a gente sentir um pouquinho de vocês. E nesse capítulo, então, eu falo para vocês, pode confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Por pior que possa parecer o momento que você esteja vivendo, vai passar e você vai ver a glória. Então esse capítulo que a gente leu, o capítulo 9, ele faz sentido quando você vai entendendo a história. E você vai entendendo que tudo está acontecendo só para fazer uma lapidação, para fazer um fortalecimento. Sim, vai haver momento que a gente vai ficar achando que não tem solução. Vai haver momento que você vai querer até amaldiçoar Deus. Por que você está vivo? Por que está passando? Cara, é fato. Mas acredite, já somos mais do que vencedores. E esse capítulo ele mostra a vulnerabilidade de Jó, assim como nós. Fica lutando para reconciliar a sua fé e as suas circunstâncias que estão devastando com ele. E essa busca por significado e por esperança ressoa profundamente com esses questionamentos, por causa da luta ser muito intensa. Mas eu nunca vi grandes guerreiros sendo aclamados e ficarem famosos em pequenas batalhas. O tamanho da tua batalha me diz o tamanho do quanto que você é. E eu vou falar para você, você pode muito mais do que imagina. O que você está perdendo é para tua mente e para o teu corpinho, mas o teu espírito é mais do que vencedor. E quando você começar a fazer essas associações, você com o teu espírito você domina teu corpo, você com o teu espírito você domina a tua mente. E quando você une o teu espírito com a tua mente, você vai ficar ainda mais poderoso com o teu corpo. Se você não está feliz com o teu corpo, se você faz coisas com o teu corpo que judia dele, una a tua mente com o teu espírito. Se a tua mente está roubando você com ansiedade e depressão, una teu corpo com o teu espírito e vá fazer uma atividade física, a leitura. Quando você souber fazer isso, ajustando a tua fisiologia, ajustando a forma de pensar e de sentir, e ajustando a tua fé, essa tua esperança, essa tua positividade, você muda os seus resultados. Se você ainda não sabe como fazer isso, eu tenho aqui as lives, os conteúdos gratuitos que passam bastante dicas interessantes. Mas hoje à noite,
às 20 horas, nessa terça-feira, eu vou fazer uma aula gratuita que eu vou falar muito sobre o átomo, cérebro e coração, sobre o invisível, sobre o que você é, quem é você. Então são coisas aí que podem abrir tua mente. É um começo de uma transformação gigantesca. Mas para você viver essa transformação, você tem que estar no grupo que está no link da minha bio ou aqui embaixo hoje do WhatsApp, que esse grupo está silenciado para você receber o link da aula que a gente vai fazer. O que você está esperando? Vai lá agora e já entra nesse grupo urgentemente. Faça parte de pequenas e boas pessoas que estão buscando evolução. Se você é uma pessoa como essa, já entra no link da bio, entra nessa aula, traga papelzinho e caneta à noite, ó, assim, ó, faça suas anotações e comece sua transformação. A vida que você tanto deseja, ela está no passo que você não deu ainda. O que você está esperando? Dê o seu primeiro passo. E hoje a gente finaliza, amanhã às 6h33 estaremos de volta analisando o capítulo 10 de Jó, sempre acrescentando tempero, sempre trazendo uma perspectiva e principalmente trazendo a esperança divina e desenvolvendo a tua confiança em você, porque você com ele é a maioria, tá bom? Um beijo no teu coração, fique com Deus e faça um excelente dia. Até amanhã.